da invasão de 525 anos atrás. Essas imagens foram produzidas e foram trazidas para esse momento de hoje para a gente entender um pouco esse cenário mundial, esse cenário global e a posição que nós ocupamos nele. Desigualdades sociais, combinadas com desequilíbrios ambientais, desmatamento principalmente, geram instabilidade democrática, geram insegurança, geram medo, geram ausência de futuro, geram um agravamento da nossa fé no Estado, na democracia e no conjunto de instituições que, em alguma medida, ainda balizam e fazem mediações no mundo contemporâneo para que ele seja menos injusto, porque é isso que serve a democracia, para que o Estado que é violento seja menos violento, para que o Estado que não tem tendência democrática seja cada vez menos autoritário. 10 anos. Eu estabeleci como parâmetro, como pesquisador, hoje como gestor, como professor, Plano Nacional de Educação. Uma das maiores conquistas da classe trabalhadora no século XXI foi o Plano Nacional de Educação. Uma conquista que a gente obteve lá na luta pela Constituição Cidadã de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases. Tivemos um Plano Nacional de Educação, que foi um plano muito avançado, ali nos anos de 2001 a 2011, mas que não saiu do papel. O plano... Já. Empolgado aqui, uma empolgação, o corpo vai só vendo o veneno que está me dando aqui. Estou falando de coisas difíceis que acionam raiva, indignação, né? E aí eu fiz um mapeamento sintético aqui, um trabalho que eu faço como pesquisador. Toda vez que eu vou escrever um artigo, um livro, eu monto um quadro sinóptico, com algumas informações que são chave para a gente entender onde é que eu quero chegar, onde é que essa complexidade quer chegar. Nós tivemos 12 ministros da educação, eu vou dizer isso, nós tivemos 12 ministros da educação em mais ou menos 10 anos de história, nos 10 anos do Plano Nacional da Educação. Difícil qualquer política se sustentar com 12 ministros, dificílimo, praticamente um por ano. Agora, nós tivemos, em 2014 e 2016, Brasil Pátria Educadora. O entusiasmo pelo plano de educação. Um conjunto de projetos, de programas políticos da maior importância para que nós conseguíssemos reverter uma dívida histórica que a gente tem com a população brasileira, com a população indígena que foi dizimada e que ficou fora da escola, com a população negra que foi escravizada e que ficou fora da escola, com os nossos antepassados portugueses pobres que vieram aqui em condição desumana e que continuaram pobres e fora da escola, enfim, com toda a população que ficou fora da escola. O grande entusiasmo de 2014 era esse Plano Nacional de Educação. Nós tivemos eleição direta, importantíssima, porque era a segunda vez que uma mulher, a primeira mulher eleita no Brasil, seguia na condução desse Estado e desse governo. Um maior diálogo com a sociedade. Em 2015 a coisa começou a ficar feia, e foi uma briga entre nomes da educação. Entre Cid Gomes e Mauro Mendonça, vocês se lembram dos dois? Um do Ceará, o outro de Pernambuco. Um deputado, o outro ministro recém-escolhido para conduzir o Brasil Pátria Educadora. Vocês se lembram o que disse o ministro à época? Chamou os deputados de achacadores. E o ministro, que viria a ser ministro de Temer, Mendonça Filho, foi autor, né, da convocação ao Congresso Nacional, que resultou naquele desastre, aquelas declarações desastrosas de Cid Gomes como ministro da Educação, e veio Cunha, e veio Temer, e veio o fracasso da Pátria Educadora. E a ascensão da ordem e progresso. Isso tem a ver conosco, Uauá. Isso tem a ver conosco. Eu estudei a saída do lema positivista da ordem e progresso quando eu entendi que o problema do nosso sertão não era a seca. Era um comportamento complexo do semiárido brasileiro. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente brasileiro a reconhecer que o problema do nordestino não era a seca, mas foi o equívoco de todas as políticas de combate à seca. E as boas políticas eram políticas de convivência com o semiárido. Isso nasceu na minha terra e foi isso que eu estudei. Temer foi o primeiro presidente, depois de Fernando Henrique Cardoso, a dizer que o grande problema do nordestino era a seca. Quando o discurso do combate à seca voltou, junto com ele, voltou toda a carga pesada do positivismo brasileiro da ordem e progresso. O que aconteceu nesse período que o lema foi ordem e progresso?
uma ruptura com a democracia, uma tragédia. Pela primeira vez na história de todos os avanços que nós tivemos na educação pública brasileira, a educação básica foi desmontada. A BNCC do ensino fundamental, essa que todos nós que estamos nas redes municipais trabalhamos, ela foi aprovada em 2027, desarticulada pela BNCC do ensino médio, que foi aprovada em 2018. Vocês se lembram disso? E isso provocou uma divisão gravíssima, uma separação gravíssima das nossas BNCC. Em 2022, foi aprovada a BNCC Computação. 4 anos depois. A BNCC que agora o governo nos comunica, que vai definir todo o financiamento do VAR do ano que vem, porque todos nós vamos ter que incluir a BNCC Computação na próxima reforma curricular. Isso foi gravíssimo. Isso foi gravíssimo. Além do conjunto de coisas da ruptura com a democracia. Depois veio Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares, isso foi um grande programa, além de um desmonte acelerado de tudo que nós conhecíamos como avanço. A SECADI foi desmontada, a SASE foi desmontada, secretarias que cuidaram, o INEP foi desmontado, mas o mais revoltante é saber que dinheiro público foi utilizado para a compra de bíblias e de ouro. Esse escândalo foi público. Esse escândalo foi sustentado com base no que há de mais distorsivo em termos ideológicos, pelo menos na minha forma de interpretar a ideologia, no momento que nós vivemos. É uma das forças mais terríveis, porque está fundada em opinião, está fundada em negacionismo, está fundada em ignorância histórica. Se a gente voltar, eu li várias vezes nesse período 18 Brumário, o bolsonarismo é repetição do bonapartismo. Leiam o 18 Brumário. Começa assim. A história começa como farsa, termina como tragédia. E dali segue. O detalhe de toda a crise ideológica que Marx relata no 18 Brumário está presente no que a gente vive hoje. É para isso que serve a história. É para isso que serve a ciência. É para isso que serve o que a gente faz nas escolas públicas. Para que a gente consiga compreender que o mundo da produção do conhecimento é um mundo que nos ajuda a melhorar as nossas posições, as nossas escolhas de vida, sejam elas de esquerda ou de direita. Há um liberalismo esclarecido. Há um liberalismo racional. Weber é fascinante. Weber é um autor fascinante. Com ele a gente compreende a base sustentável de um liberalismo racional. E a gente admira